Domingo é o mesmo Deus que está agindo aqui nesta noite, amém? Vamos nos colocar em pé para uma oração para dar início a essa adoração a Jesus. Logo após a oração, a diaconisa Manuel estará na direção do culto. Quero dizer para os irmãos que aquele Deus lá no passado que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha ardente é o mesmo Deus que nos livra até hoje. Ainda que nós não mereçamos, né? Porque Ele pagou um alto preço naquela cruz do Calvário por mim e por ti. Eu quero dizer que aquele Deus que me livrava lá antigamente é o mesmo Deus que está livrando hoje. E Ele me livrou hoje de uma mordida de escorpião. Um filhotinho bem pequenininho, escorpião amarelo. E eles falam que o escorpião novo é o mais perigoso, que tem mais veneno, né? E esse era o filhotinho mesmo, ele estava muito esperto, eu gostei de pegar ele. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu não sei se teria acontecido comigo, porque eu não sei se o socorro ia chegar a tempo, né? Mas o Espírito Santo me alertou e eu consegui dar um tapa no escorpião rapidamente, no reflexo, no susto mesmo. E eu acho que foi a mão de Deus ali naquele momento. Ou ele poderia picar a minha mão ou meu pescoço, porque ele estava no saco de papel e a cor dele parecia a semelhança do saco de papel. Um produto que eu trabalho na pesagem. E quando eu fui pegar o saco para jogar o saco nas costas para sair para o trabalho, rapidamente eu vi ele. Porque eu já estava pertinho dele. Foi a conta que eu tapa nele, eu saí de perto, porque eu não sabia se ele ia pular em mim, se ele ligasse na roupa mais da rotina, poderia me dar uma picada, né? Seria fatal. E eu quero dizer para os irmãos para não deixar de adorar esse Deus maravilhoso. Esse Deus que tudo fez, que tudo faz. E ainda fará até a sua vida, né? Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai que estás no céu, nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor tem abençoado poderosamente. Te agradeço, Deus, pelos livramentos, ó Pai. Te agradeço pelo culto de domingo. Eu tenho certeza que hoje não será diferente a tua presença, ó Pai. Eu coloco em tuas mãos para meus irmãos que estão enfermos, que não podem estar aqui nesta noite. O Senhor vai de encontro a cada coração, fazer o Senhor de tua vontade, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimentar a Maria de Papai do Senhor, amém? E eu quero estar convidando um de louvor para estar adorando o Senhor com muita harpa, juntamente com todos nós. Aleluia, agradecendo a Deus, né? Por tudo qual é perfeito por nossas vidas, mesmo nós não merecendo. Mas Ele, né, nos cobre com o seu sangue, amém? Glória a Deus. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar esse nome de número 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero levantar e orar, ocupar e quero estar assim na minha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, como Padre eu quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, estarmos no pecado e pecar, conduzirmos a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro
manifestaste na vida do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar a Maria Deus a colocar sobre seus pés. Quero estar convidando o nosso presbítero Roseli a estar fazendo a leitura inicial juntamente conosco e logo após orando por cada um de nós. Amém? Amém, amados. Glórias a Deus. Como é bom ter minha voz de volta. Primeiro, os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Motivo de alegria, podemos estar mais uma vez na presença de Deus. Salmos de número 46. Aleluia. Muito bom poder estar na presença de Deus. Não tem cansaço para nos impedir dessa presença maravilhosa. Aleluia. Seus irmãos, eu já fico louco que dá logo 7 horas, 7 e pouco, nós ir para o culto adorar o Senhor. Aleluia. Todos encontraram, amados? Amém? Diz assim: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. Não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus a ajudará. Bem seco. Aleluia. As nações se engrandeceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele queima o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Declarai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Amém? Aleluia. Orar também, nós? Amém, amados? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, Deus em que está com a noiva, Senhor. Ó Deus, ó Pai eterno, nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, pela tua palavra linda nessa noite, porque tua palavra é viva e eficaz a cada um de nós, ó Pai. Senhor, esteja conosco nessa noite, papai. Cada um que adentrou aqui, meu Deus, vai ao encontro de cada alma, cada vida, meu Deus, e faça a tua vontade, faça o teu querer, meu Deus, porque nós estamos alegres, felizes, porque grandes coisas tem o Senhor operado no nosso meio. E assim, meu Deus, eu te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero estar convidando a nossa diaconisa Rosana. Aleluia. Ela vai estar orando por cada dizimista e ofertante da casa do Senhor. Enquanto isso, a nossa irmã Vera Lúcia se prepare para louvar ao Senhor. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido os irmãos a colocar de pé. Aleluias. Vamos orando, né? Senhor Deus e Pai. Senhor, mais uma vez, ó Pai, me coloco diante da Tua presença. Pai, mais uma vez, para louvar a Ti com mais essa grande oportunidade nessa noite. Pai, que viemos aqui mais uma vez aprender a porção da Tua palavra. Pai, em especial, eu coloco diante de Ti. Pai, cada dizimista, cada ofertante dessa noite.
Pai, o Senhor vem estar abençoando de forma santa e poderosa. Pai, abençoando, Senhor, o trabalho dos teus filhos. Pai, aqueles também que não têm para ofertar e dizimar ao Senhor nessa noite. Pai, eu creio que o Senhor está abrindo portas de emprego em nome de Jesus. Pai, eu creio que o Senhor estará repreendendo o devorador em nome de Jesus. Pai, que o teu filho venha ser próspero na tua presença. Pai, porque o que nós damos para o Senhor, o Senhor nos retorna em dobro. Pai, eu te agradeço e te louvo por cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Solta a Maria deixa para o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, e o Senhor não desistiu
para mim e para você, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Neste momento, quero convidar a igreja a colocar sobre os seus pés, aleluia. Quero estar agradecendo a Deus essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concedeu. Aleluia. Os irmãos podem estar pensando, por que a mulher está correndo tanto? É para nos ouvir a palavra do Senhor, amém? Nós temos que aproveitar quando o pastor consegue chegar cedo, nós ouvir mais, amém? Porque eu tenho certeza que os irmãos saem daqui e falam, por que acabou? Então nós vamos começar mais cedo, amém? Eu quero devolver a palavra ao nosso pastor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, Deus e nós e cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, nós estamos felizes por estar mais uma vez na presença de Deus. Glória a Deus, na casa de Deus, com os nossos irmãos, podemos adorarmos ao Senhor, bendizemos ao Senhor e aprendemos o seu santo tempo. A minha esposa, ela disse assim para mim, Luiz, você continua a mensagem de terça-feira, mas eu falei, não, eu vou continuar quando você estiver, porque eu estou falando de família, eu gosto de falar de família com a carne da minha carne, o osso dos meus ossos presente, né? Hoje ela não pôde estar, porque hoje é aniversário de um dos meus filhos, e ela ficou lá pagiando, né? Todo aniversário a gente tem um ritual lá em casa, né? Alguém compra pizza, e eu não estou comendo pizza, né? Então eu como só final de semana. Durante a semana, estou evitando a fadiga para a gente não, se não se quebra todo, né? Você está fazendo. Eu falei para eles, quando eu chegar a gente conversa, tá bom? Mas hoje é aniversário de um dos meus filhos, do Tiago, e ela ficou lá cuidando para que eles foram para a faculdade, depois da faculdade eles chegam primeiro do que eu, na verdade. Então nós iremos meditar num texto no livro de Daniel. Semana que vem a gente inicia onde a gente parou terça-feira passada, no contexto sobre família. Amém? Queria pedir aos irmãos continuassem orando pela gente. Nós somos muito carentes de oração na igreja, para que o Senhor nos dê graça. Existem desafios gigantescos pela frente, mas eu sei que Deus está no controle, Ele vai nos abençoar. Eu queria que vocês colocassem no cronograma de vocês, dia 24 de maio, o nosso pastor presidente vai estar aqui em Minas, e nós vamos reunir todas as congregações lá em Divinópolis. Ele me ligou ontem, e ele pediu para reunir todas lá, né? Então os irmãos estejam orando nesse sentido, e já preparem um coral inteiro ali, com criança, jovem, irmão, todo mundo junto, para a gente louvar a Deus lá, tá bom? As congregações vão estar todas lá, de arcos, enfim, todos estarão lá no dia 24, vai ser um sábado, e o nosso pastor vai estar aqui. Eu já aproveitei e conversei com ele sobre a ideia do aumento aqui da igreja, da gente começar a fazer 3 andares lá na frente, e ele disse, pode começar. Tem um aval, então, né? Agora é ver por onde a gente vai começar, né? Mas nós vamos começar, em nome de Jesus. Nós vamos começar para fazer lá na frente 3 andares de salas, e depois a gente faz aí por fora, e quando tiver tudo pronto, nós derrubamos isso aqui tudo, em nome de Jesus, tá bom? Amém? Mas eu já tenho o aval dele, ele me deu o aval ontem. Agora nós precisamos né? É verdade. Amém? Mas os desafios são gigantescos, porque nós, assim, hoje a gente tem, na segunda-feira, eu tenho o ciclo de oração lá na sede. Na terça-feira eu tenho aqui o culto de doutrina, da palavra,
quarta-feira eu prego na sede também. Na quinta-feira eu estou sempre mais à disposição de outros que sempre estão nos convidando. Na sexta-feira nós temos oração também. E os sábados a gente também está sempre atendendo algumas pessoas. E no domingo pela manhã eu estou aqui, no domingo à noite eu estou lá. Aí depois a gente troca e reveza. Eu preciso muito de oração, da oração dos irmãos, para que Deus nos dê graça, tá bom? A minha memória parece que está diminuindo. Porque quando eu era pregador itinerante, eu conseguia guardar. Eu tenho sentido, eu sei que é a idade, né? Quando passa dos 40, eu já estou chegando nos 50 o mês que vem, e a gente perde muita testosterona, e a testosterona, ela tem uma ação direta na memória. Eu sinto isso, assim, claramente. Porque aquilo que eu conseguia guardar de textos, de versículos, eu não consigo mais. Amém? Louvado seja Deus. E parece que, por mais que a gente fuja, tem uma demanda gigante, né? Mas vamos ler aqui o texto. Daniel capítulo 5, eu quero ler com vocês a partir do versículo 18. Daniel capítulo 5, versículo 18. Depois vocês não precisam fechar a Bíblia não, tá bom? Vocês podem continuar com a Bíblia aberta, nós estaremos meditando um pouco nesse texto. Diz assim a Bíblia Sagrada, versículo 18. Ó Rei, Daniel capítulo 5, versículo 18. Diz assim o verso 18. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza e a glória e a magnificência, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não ligaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que escreveu Mene, Tekel, Ufarsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao seu pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez,
nós estamos em tua presença e queremos te agradecer por tudo. Fala conosco, ministra os nossos corações e nos dá a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos meditar um pouco nesse texto, mas antes eu queria fazer menção a vocês que na divisão didática do Antigo Testamento, dos 39 livros, existem os livros dos profetas maiores e menores, né? O livro de Daniel está inserido dentro da divisão chamada profetas maiores, não porque eles eram maiores. Lá está inserido Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, mas porque a quantidade de escrito feito por esses homens foram superiores a dos outros profetas chamados de profetas menores, desde Oséias a Zacarias. Agora é fato a gente lembrar que alguns desses profetas maiores, ou melhor, dos 5 livros, os 4 profetas maiores chamados assim, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, nenhum profetizou no período pós-cativeiro. Eles foram usados como Isaías no período antes pré-cativeiro. Jeremias ele profetizou uma parte no período pré-cativeiro e uma parte no período durante o cativeiro. Aleluia! E Ezequiel e Daniel, eles profetizaram no período durante o cativeiro. Nenhum pregou pós-cativeiro. O pós-cativeiro foram os profetas menores que foram usados por Deus depois que eles voltaram, Israel voltou do cativeiro babilônico. É interessante a gente lembrar a vocês que o livro de Daniel, ele não é dividido de forma cronológica. Não é assim, o capítulo 1 aconteceu primeiro, 2 segundo, 3 terceiro, 4 quarto, quinto. Não tem uma ordem cronológica. O livro de Daniel ele é separado em temáticas. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é a parte histórica do livro. Do capítulo 7 ao capítulo 12 é a parte profética do livro. E a gente vai reconhecer de forma muito simples. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 4 de Daniel, vocês vão encontrar a história cronologicamente correta. Lá tem Daniel com os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, chegando na Babilônia como escravo. Nós vamos encontrar o reinado de Nabucodonosor até o período que ele foi comer capim no pasto, e depois ele retorna ao reinado e morre. A partir do capítulo 4, cronologicamente, o capítulo 5 não segue a ordem. A ordem cronológica seria do capítulo 1 ao 4, depois o capítulo 7. Porque o capítulo 7 nos mostra o primeiro ano do governo de Belsazar. O capítulo 8, o segundo ano do governo de Belsazar. E o capítulo 5, o último ano do governo de Belsazar. Porque o livro ele não se atém a uma ordem cronológica, é uma ordem temática. Do capítulo 1 ao 6, como eu disse para vocês, é a parte histórica do livro. Do 7 ao 12 é a parte profética do livro. Aí vocês vão observar que o livro de Daniel, no capítulo 5, onde a gente leu, nós estamos lendo o final da história de Belsazar. Mas o começo da história de Belsazar está no capítulo 7, primeiro ano. No capítulo 8 está no terceiro ano de Belsazar, que é chamado de filho de Nabucodonosor. Porém, ele não era filho de Nabucodonosor. Como assim, pastor? Está escrito, irmãos, algumas vezes, quando a Bíblia chama alguém de filho de alguém, não quer revelar paternidade. Está revelando a raiz genealógica. Por exemplo, algumas vezes Jacó é chamado de filho de Abraão. Jacó era filho de Abraão? Não, ele era filho de Isaac. Aleluia! Jacó, ele não era filho de Abraão, porém,
ali, quando ele é chamado de filho de Abraão, a Bíblia está revelando a sua árvore genealógica, a sua descendência. Belsazar, ele é chamado de filho de Nabucodonosor, porém, a história vai nos relatar que o seu pai e a sua mãe não eram Nabucodonosor nem a sua esposa. Há um nome até bem estranho dos pais de Belsazar. Belsazar, o seu pai se chamava Nebonido, que não era filho de Nabucodonosor, ele era genro, e a sua mãe se chamava Nitroques. Era um nome muito estranho. Porém, como é que você sabe disso, pastor? Existem alguns achados que foram encontrados no Oriente Médio que conta a história da família real de Nabucodonosor, e lá encontra-se o nome da filha, do genro e de Belsazar como filho. Então a gente acaba tendo aqui em mãos a arqueologia trabalhando em favor das escrituras sagradas. Sendo assim, aleluia, a gente vai reconhecer que Nabucodonosor morre, o seu neto começa a governar, mas ele não governava sozinho. Também nesses achados arqueológicos foi encontrado algumas informações que nos apresentam que naqueles dias havia um governo chamado de corregência. O que era isso? Ele governava junto com o seu pai Nebonido. Mas Nebonido era um empreendedor, ele saía para saquear terras e ampliar o reino. Enquanto isso, o filho ficava governando. Nos dias que, aleluia, a história de Daniel capítulo 5 é relatada, os historiadores contam que o seu pai Nebonido já tinha 10 anos que estava fora da Babilônia, mas ele contava com a lealdade do seu filho Belsazar, neto, aleluia, de Nabucodonosor, que estava no governo. A gente vai encontrar, irmãos, neste livro algumas peculiaridades que é interessante para a nossa meditação. Do capítulo 1 ao capítulo 4, o governo de Nabucodonosor. Do capítulo 7, 8 e 5, o governo de Belsazar. No capítulo 9 e 10, louvado seja Deus, a gente vai encontrar o governo de Dário. E nos capítulos finais, porque Daniel ele passa por 4 governos. E ele governou, e ele foi grande no período dos 4 imperadores. E é interessante porque aqui, quando nós lemos, nós vamos encontrar a história correndo da seguinte maneira: ele fez um grande banquete, tinha uma festa. Nessa festa ele convida 1000 pessoas. Não era uma festa pequena. Só que durante a festa ele fica empolgado e ele manda buscar os utensílios que havia sido trazidos de Jerusalém para a festa. E ele começa a usar esses utensílios, aleluia, para beber e adorar os deuses estranhos da Babilônia. Para os irmãos terem uma ideia, quando Daniel e os 3 jovens chegam na Babilônia, o nome deles é mudado. Misael, Ananias e Azarias começam a se chamar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel também teve o seu nome mudado. Eles chamavam Daniel de Beltesazar. Não era Belsazar, era Beltesazar. Porque a sigla Bel era direcionada sempre para uma divindade. Lá na Babilônia, naqueles dias, os estudiosos afirmam que tinham cerca de 2000 deuses que eram adorados. Então, quando Daniel começa a ser usado por Deus, eles logo começam a chamá-lo de Beltesazar, porque a sigla Bel direcionava sempre para uma divindade. Aí a gente vai encontrar, louvado seja Deus, Belsazar, o governante da época, promovendo um banquete, chamando 1000 nobres e trazendo os utensílios da casa de Deus para o banquete. E eles estavam fazendo aquela festa. Eles só não contavam com uma coisa: Deus chegou na festa. E Deus não chegou lá na festa porque foi chamado.
Deus chegou na festa porque Ele não se deixa escarnecer. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que enquanto eles estavam banqueteando, e eles estavam adorando a deuses estranhos, e o registro do texto que nós lemos vai dizer que eles adoravam, eles enalteciam deuses de pau, de pedra, de ouro, de prata, de bronze. Eles estavam enaltecendo aos deuses que não podia ver, não podia ouvir, não podia falar. Aí de repente, no meio da festa existia uma euforia, estava todo mundo extremamente alegre, muito vinho, muita cana, usando os utensílios que tinham sido consagrados e santificados ao Senhor. Aí de repente ele olha para a parede estucada, uma parede bonita, e ele vê uma mão, alguns dedos. A princípio ele vê alguns dedos, em seguida o texto diz que ele vê uma mão, e essa mão começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufazi. A Bíblia diz que Belsazar, ele fica extremamente aterrorizado. Ele fica com tanto medo que os seus joelhos começam a bater no outro. Aleluia. Às vezes a gente ri, mas tem crente que fica assim de madrugada quando vê um gato miando no telhado. Olha o Satanás lá. Tem gente que não consegue nem levantar para orar, perde até as forças, né? Aqui não tem não, viu, irmão? Amém? Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Belsazar, ele olha para a parede e ele começa a ver uma mão escrevendo, aleluia, uma palavra, ou melhor, uma frase que ele não entendia nada. E ele diz assim: me chama os magos do meu reino, astrólogos, adivinhos e agoreiros, chama os caldeiros, chama todo mundo e traz aqui que eu quero saber o que está escrito. A Bíblia diz que foi entrando de um por um e ninguém sabia o que estava escrito. Porém, Daniel não estava na leva. Daniel não era contado entre os magos da Babilônia nos dias de Belsazar. A Bíblia Sagrada vai nos dizer então que uma rainha, que os estudiosos afirmam não era a esposa de Belsazar, era a mãe, porque ela era mais antiga e ela conhecia os feitos de Daniel. Ela chama o rei e diz: ó rei, aqui no teu reino tem um homem capaz de discernir essa frase. Aí ele diz: quem é? É Daniel, o hebreu que está governando. Ele é capaz de discernir esta frase, chame ele. A Bíblia diz, irmãos, que o rei Belsazar manda buscar a Daniel. E quando Daniel chega, ele diz a Daniel: olha, aqui está presentes ouro, prata, vestes, que eu vou abençoar a tua vida se você interpretar essa frase. A Bíblia Sagrada nos diz que Daniel prontamente olha para o rei e responde de forma muito dura e áspera. Ele diz ao rei: a tua ajuda e os teus presentes seja para quem tu quiser, para mim não. Agora eu vou falar para você o que está escrito. Aleluia. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, irmãos, que Daniel, ele começa a interpretação da frase. Ele disse: aleluia, Mene. Capítulo 5. Louvado seja Deus, versículo 26. Contou Deus o teu reino e o acabou. Tinha 17 anos que ele estava governando. Ele havia assumido o governo em 559, aleluia, antes de Cristo. Ele havia assumido o governo logo depois da morte do seu avô. E o período desse texto, ou melhor, em 556 a.C., ele assumiu. Em 539 a.C. aconteceu essa história. A Bíblia diz que já tinha 17 anos do governo dele. Quando Daniel diz assim: contou Deus o teu rei e acabou. Aí ele diz mais:
No versículo 27, Téquio, por que acabou? Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Espera aí, que a interpretação da frase não acabou ainda não. Fala assim, ou melhor, 10. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Escuta, depois dele veio Dário, o medo, o persa. Já havia o princípio de rebelião neste ano. Depois de Dário veio Ciro, que fechou a profecia. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Daniel ele terminou a interpretação, dividido foi o teu reino, deu-se aos medos e aos persas, aconteceu algo curioso. O rei ouviu uma palavra extremamente dura, mas ele disse assim: pega os presentes e dá para ele. Pega o nome dele e leva na administração do meu governo e anuncia aí que ele vai ser o maior governador do meu governo. Eu coloco ele como cabeça do meu governo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que ele vai para casa e morre. Nós não temos a informação aqui direta de como ele morreu. Porém, os achados arqueológicos contam que naquele mesmo dia Dário vem para a Babilônia, invade e mata Belsazar. Ele não morreu por de bicho, nem tem uma doença. Mas o que Deus falou que ia fazer, ele fez. Aleluia! Aleluia! E dentro desta história, nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas, nunca profane o que é sagrado. Isso é muito sério. Nós cristãos temos por costume e orientação consagrar tudo que é nosso a Deus. Às vezes os irmãos compram um carro e chamam: pastor, olha aqui. Costuma-se fazer isso. A gente vai lá e olha. Quando o menino nasce, a gente vem e consagra. Quando alguém casa, a gente consagra e abençoa. Deixa eu falar uma coisa para você: nunca profane aquilo que foi consagrado a Deus. Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que aquele homem, do nada, ele pega os utensílios que tinham sido consagrados no templo e traz para uma festa profana e usa os utensílios para aquilo que não é para usar. Eles começam a beber e adorar outros deuses usando os utensílios que foi consagrado ao Senhor, pensando talvez: aqui está a nossa glória, saqueamos uma das maiores nações e hoje nós banqueteamos com os utensílios do Deus deles. Irmão, Deus não se deixa escarnecer. Uma grande lição deste texto: nunca profane o que é sagrado. Você sabe que o teu corpo é templo do Espírito, não sabe? Sabe? Tem gente comigo? Não profana não, irmão. Não paga para ver não. Aleluia, não paga para ver não. Uma das coisas que nos garante vitória plena na terra dos viventes é honrar a aliança que nós temos com a santidade de Deus. Aleluia. Se tudo que há em mim tem que bendizer o Senhor, os meus olhos têm que ter cuidado para não ver o que não é do agrado de Deus.
As minhas mãos têm que ter cuidado para não pegar o que não é do agrado de Deus. A minha boca tem que ter cuidado para não falar o que não é do agrado de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que pode da mesma árvore sair um fruto bom e um fruto ruim. Louvado seja Deus, isso fazendo alusão exatamente à nossa vida. Nós precisamos tomar muito cuidado para não profanar o sagrado. Aleluia. Muitos de nós perecemos, sofremos, e não é porque o diabo está nos atacando, é pelo fato de nós pegarmos aquilo que foi consagrado a Deus e começar a profanar, começar a colocar nos altares do mundo. E Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Aleluia. Se você pagar para ver, vai acontecer como aconteceu com Belsazar. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Aleluia. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque santidade é um atributo divino, atribuída à igreja, irmão. Ela significa purificada, limpa, separada e exclusiva. É isso que você é. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Em Isaías 59:2 tem um versículo que ele faz uma divisão linda quando a gente observa de forma simples. Lá o profeta diz assim: mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação. As vossas iniquidades fazem o quê? Separam, não é isso? E os vossos pecados? Encobrem o quê? Seu rosto de vós, para que não vos ouça. Escuta isso. As iniquidades separam e o pecado encobre, para ele não ouvir. Iniquidade é aquele pecado programado. Glória a Deus. É aquele que às vezes a gente diz assim: ó, vou aproveitar que hoje não tem ninguém em casa e vou trazer a namorada. Ou semana que vem está todo mundo trabalhando tal dia, tal hora. Isso é iniquidade. É um pecado programado. Nós arquitetamos e fazemos. Não é escorregada. Não é aquela raiva que você falou e de repente soltou alguma coisa que você não programou. Isso é pecado. A iniquidade separa, irmão. Isso é sério. Ela é muito mais complexa do que o pecado em si. Porque é um pecado programado. Ele nasceu na mente, desceu para o coração, arquitetou-se e executou. Aí o profeta disse que as nossas iniquidades, os nossos pecados programados, ele faz assim, ó, vai para lá, afasta você de Deus. Vocês estão entendendo isso? Aleluia! A santidade, irmãos, ela é essencial para a nossa relação com Deus. Ninguém se atreve a se relacionar com Deus sem santidade. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem santidade não há relação. Se eu não me separar, não há relação. As minhas iniquidades, escuta, não há espaço para dois deuses no meu coração. Ou o Espírito de Deus reina, ou o pecado reina, ou o mundo reina, ou o meu ego reina, ou as minhas omissões reinam. Aleluia! A Bíblia vai nos orientar a seguir a paz com todos e se santificar, se separar, porque sem isso não há relação com Deus. Meu Deus! Sem isso não há nenhum tipo de relação com o Senhor. Nós precisamos atentar com muito cuidado para esse contexto. Por isso que nesse texto a gente aprende: não profane o que é sagrado. Não profane. Não profane. Aleluia!
Pastor, às vezes é tão difícil, mas irmãos, é por isso que esse evangelho coaching que você vê por aí é tudo mentira de Satanás. Porque evangelho é renúncia, é guerra todo dia. A gente está em combate, irmão, aleluia. Você sai daqui cheio de Deus, você acha que Satanás não quer te vaziar de fora? E tem gente que nem chega em casa cheia, irmão, sai daqui cheio e na primeira esquina já perdeu a bênção. Porque não tem visão. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo constantemente. Quando eu vejo a glória de Deus e a gente sente muita presença de Deus, sai cheio da presença de Deus, logo você fica vigilante, porque vai vir uma setinha, às vezes bem pequena, mas que vai tirar você daquele alvo, daquele foco da presença que você recebeu, para que você se vazie e não sinta mais. Meu Deus. É fato. É alguém que vai dizer assim: você viu lá o que fulano falou? Você viu lá o que fulano disse? Você viu lá o que fulano olhou? Aí você está cheio, não está vigiando, perdeu a bênção. Ao invés de estar como guardião dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca, você deixa de vigiar, e mesmo sendo impactado pela presença de Deus, você perde fácil. Por quê? Porque não tomou cuidado. Aleluia! E os ataques são múltiplos. Aleluia! Uma vez lá em São Paulo, uma irmã estava na igreja, culto abençoadíssimo de oração, Jesus batizando, fazendo coisas grandes. Aí acabou o culto, sendo uma consagração de manhã, a irmã saiu na porta. Quando ela saiu na porta, ela tinha um menino, o menino era arteiro. Ele não tinha TDAH não, viu, irmão? Nenhum TDAH, só era arteiro. Ele pegou a saia dela e fez assim, ó, tchum. Ele agarrou na barra da saia da mãe, mas ele não fez aquilo para deixar a mãe nua, não. Foi espoleta o menino. Ele passou por ela, pegou, puxou assim e caiu no chão. A irmã perdeu a bênção. Ela começou uma sessão de espancamento na porta da igreja. Perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Ele tem que ter visão de águia. Você recebeu de Deus, fica atento, irmão. Porque senão na primeira esquina você perde tudo que recebeu. Aleluia, a gente precisa ter muito cuidado, porque o inimigo, ele não arma laço que a gente está vigiando, não. Ele vai armar laço onde a gente é frágil. Onde a gente é frágil. Louvado seja Deus. Aleluia. Deixa eu apertar aqui, tem 5 minutos. Outra aplicação desse texto. Às vezes a gente se preocupa quando tem alguém exagerando e entrando demais num cenário que não é para entrar. E normalmente é a respeito da vida da gente, alguma coisa da gente, ou do ministério, ou da igreja. Às vezes você olha e fala: gente, mas essa pessoa está entrando muito. Está fazendo muito assim, está indo muito além daquilo que eu permiti. Deixa eu te dar um conselho. Se preocupa não. O homem só vai até onde Deus permite. Belsazar estava lá tranquilão, fazendo festa com os utensílios da casa de Deus, mas ele só foi até onde Deus deixou. Porque a hora que Deus para, eu quero ver o homem. A hora que Deus estabelece um limite, não tem grande, não tem bravo, não tem nervoso, não tem, porque tudo é barro e está na mão do homem. Só vai até onde Deus permite. Louvado seja Deus. O homem estava lá numa festa, euforia pura, alegria pura. De repente Deus chega na festa, irmão. E foi diferente da festa de casamento. Jesus chegou lá para resolver o problema. Deus chegou na festa de Belsazar para criar alvoroço. Tem festa que Deus chega para criar o alvoroço. Aleluia!
Quando eu cheguei em Divinópolis, eu fui num casamento. O primeiro casamento que eu fui chamado para ir. Todo mundo crente. Obreiros, os pais, os noivos, líderes de jovens. Eu não conhecia nada, nem ninguém. Eu estava lá, tranquilo. Um irmão me levou, porque a família desse pastor novo daí, eu ainda não tinha subido a igreja. Eu vim para Divinópolis dia 6 de janeiro de 2005 e eu assumi a igreja dia 16 de janeiro. Fiquei 10 dias para cuidar de estabelecer ali escola, vim antes para arrumar a casa e tal. Já tinha arrumado, mas tinha que fazer a mudança. Fui para o casamento. Cheguei lá no clube do servidor público. Foi o casamento. Sentei numa mesa junto com o rapaz que levou o obreiro, não conhecia ninguém. E eu via muito garçom. E o garçom só descia a brama. Eu falei assim, eu acho que o casamento nós devemos lugar da festa. Era só a brama. Eu desci e falei, será que me trouxeram para o lugar certo? Eu falei, varão, eu não estou vendo os noivos, é aqui mesmo a festa? Se é, pastor. Eu falei, não é todo mundo crente, não tem alguém que não é crente, não, todo mundo é crente. Aí eu falei assim, mas não tem uma Coca-Cola, só tem Brahma. Daqui a pouco isso está chamando Jesus de Genésio. Só tinha Brahma presbítero do menino. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu estou no lugar errado. Me trouxeram para o lugar errado. Eu falei, gente, esse negócio não vai dar certo comigo, irmão. Eu falei, gente do céu, eu vou ter que acabar com a festa. Eu não conhecia ninguém, mas eu ainda não era um pastor, né? Eu não tinha subido a igreja ainda. Aí eu perguntei, por que tem tanta cerveja? Aí o rapaz falou assim, é porque a família tem muito conhecido ímpio. Aí eu falei, está mais feio do que o que eu pensei. Porque quando você vai numa festa de ímpio, ele não deixa de pôr cerveja lá porque você vai. Ele não deixa de tocar música mundana porque você vai. Agora ele vem na tua festa, tem que trazer cerveja e tocar música mundana porque tem ímpio. Ele tem que comer o que tu dá, e o que tu dá é aquilo que vem do céu. Se você fizer diferente, não está desviado, começa a profanar aquilo que é sagrado, aleluia, a mão de Deus ela chega, porque o homem só vai até onde Deus permite. Como é que traz para o altar para ser consagrado? Uma hora depois está profanando. Como? Ou está consagrado, ou não está. Glória a Deus. Ou colocou no altar, ou está fora do altar. Escuta isso. Tome muito cuidado. Por quê? Aleluia. O homem só vai até onde Deus permite. Para a gente encerrar. Não dá para falar tudo. O resultado da festa. Ainda bem que o senhor chegou lá. Aleluia. Abandonar. Eles não conseguiram ficar em Deus. E, gente, não foi eu que casei. Não foi eu que abençoei. Eu não era o pastor ainda. Mas estava no lugar do Daniel e chegou lá. Hoje, eu falo sempre com os dirigentes de congregação. Tem gente que não chama mais pastor para festa, sabe por quê? Porque vai ter alguma coisa lá que o pastor não se agrada.
Mas eu estou acostumadíssimo com isso. Toco tranquilo. Eu já falei para os irmãos. Hoje nem festa de criança mais. Eu falei para os irmãos, eu fui para uma festa de criança, eu cheguei lá, não tinha criança nenhuma. Olha como mudou as coisas. Eu falei, mas não tem criança nessa festa, era uma festa de criança. Só a criança que estava fazendo aniversário. Eu falei, estranho. Mas normal, né? O povo está tudo doido mesmo. Eu falei, vai que não é, né? E o menino está ganhando presente. Depois eu perguntei, por que não tinha criança? Aí disse que é porque hoje a moda é ter só o aniversariante para não dividir as atenções com outras crianças. As outras crianças não podem roubar a glória do aniversariante. Aí eu olhei e falei assim, gente, nós estamos desviados. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Louvado seja Deus, está tudo invertido. Aleluia. Teve uma pessoa que foi casar lá na sede. Essa já era pastor. Eles trouxeram uma caravana do Rio de Janeiro. Aí a irmã morava lá. Não, o noivo morava lá e ela morava aqui. Mas ela também era de lá. Ela me chamou e falou, pastor, eu posso chamar o pastor lá para celebrar? Eu falei, tranquilo, minha filha. Aí o senhor faz uma parte, ele fala, tranquilo, minha filha, pode ficar em paz, pode trazer ele. Aí vem um ônibus do Rio de Janeiro. Eu chamei o pastor, disse, pastor, fique em paz, o senhor celebra aí, enquanto isso eu vou organizando aqui algumas coisas, o senhor pode ficar tranquilo, fique em paz, a igreja do Senhor, pode celebrar. Um pastor muito sério. Eles começaram a organizar a entrada dos padrinhos. Lá na entrada, a irmã convidou um transexual para ser padrinho, e ela estava de mulher, para entrar com outro homem. O pastor cancelou o casamento na hora. Ele disse, pode parar que eu não vou fazer nada disso. Aí o rapaz que era transexual, ele teve que mudar de roupa, colocar um terno e entrar com uma mulher para ser padrinho. Porque o pastor falou, se ele entrar com uma mulher, eu não faço casamento. Aí trocou. Sabe quantos minutos durou o casamento? 5. Eles chegaram aqui, o pastor só fez assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Vai embora. Veio uma caravana do Rio de Janeiro, ficou todo mundo sem entender. Eu olhei e falei, gente, aonde Jesus me colocou? Escuta, fica tranquilo, se as pessoas estão invadindo um espaço que não é dele, é só até a hora que Deus permite, porque Deus ainda está no controle. Belsazar achou que ia fazer muito e ia chegar longe. Aí Deus chegou na festa e aquilo que era a alegria, regozijo, virou desespero. Sabe o que eu aprendo com o Daniel aqui? Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Chamaram os agoreiros, adivinhos, os caldeus, chamaram a raça toda para interpretar. Só não chamaram Daniel. Chamaram Daniel não, irmão. E Daniel estava lá. Você não vai ver Daniel falando nada. Quietinho. Não precisa se precipitar, irmão. Na hora certa, você é introduzido no cenário. Pode ficar tranquilo. Precisa falar nada. Na hora certa vão dizer assim, chama fulano. Deus é bom. E isso é profético. Agora, a hora que te chamar também não seja covarde, não. Sabe por quê?
Louvado seja Deus, porque oferecendo presentes para Daniel para ele interpretar a frase. Daniel entrou de sola no rei, diz: o teu presente tu dá para quem tu quiser. Mas o que Deus mandar e está escrito, eu vou falar. Aleluia. Na hora certa a gente é introduzido no cenário. Tem hora que a gente fica até coçando a garganta, né? Tem gente que fica ao ponto de infartar. Eu preciso falar. Eu preciso falar. Engole, irmão. Na hora certa, Deus vai promover o cenário. Aleluia. Deus promove o cenário. Quando eu me converti, alguns familiares por parte de mãe, que eles eram meio playboy, né? Tinha condição financeira, tinha alguns primos que trabalhavam como administrador do aeroporto de São Paulo, que andava de jatinho para lá, de jatinho para cá. Quando eu me converti, eles disseram que eu estava me escondendo atrás da Bíblia. Aí um dia eles entraram em crise. Aí o Salmo 23, o salmista diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, porque certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quem foi que ele foi procurar? Entrou em crise, minha tia adoeceu, tadinha. Eles pagavam um convênio caro, ela já era de idade. Aí conversaram entre a família lá, ninguém tinha, eu também não queria emprestar. E eu estava para casar, irmão. Eu e a missionária Jana, nós tínhamos uma conta conjunta. A gente trabalhava e todo o pagamento que a gente tinha, tirava o gasto mínimo e o resto a gente guardava para casar. Aí eles disseram assim: o Luiz tem, vai lá e pede emprestado para ele. Aí Deus preparou o cenário. Aí chega aquele carrão lá na minha porta, né? Aí ele chegou para mim e disse: Luizinho, olha só. Ele dizia que eu tinha me escondido atrás da Bíblia, irmão. Eu cheio de lepra, precisando ser curado, cheio de vícios, precisando ser restaurado. Aleluia. Graças a Deus que o crente daquela época já nascia debaixo de fogo e de lenha, irmão. Ele não saía da igreja por qualquer coisa, não. Aleluia. E ele chegou lá na porta, Luizinho. Tia Dalva, que é minha mãe, nós falamos lá de um recurso, porque mamãe está doente, tia Dalva disse que você tinha, você pode me emprestar? Olha, irmão, eu era noivo da missionária Jana, então isso tem mais de 30 anos. Eu tenho 28, vai fazer 29 agora de casado, mas a gente namorou 3 anos. 1 ano namoro, 1 ano noivado e depois casamos. Então tem mais de 30. Ele disse assim: você tem R$500? Eu tinha. Na verdade, na época eu tinha 1.200. Eu lembro. Eu tinha 1.200. Guardado, porque a gente estava para casar. Tinha algumas coisas para fazer. Aí ele falou assim: você pode me emprestar R$500? Eu olhei para ele. Espera um pouquinho. Fui lá no quarto. Abri meu guarda-roupa, peguei o cartão do banco, anotei a senha num papel, trouxe para ele e disse assim: pega aqui meu cartão e minha senha, vai lá. Aí ele assustou e falou: não, Luizinho, cartão e senha? Eu só preciso de R$500. Eu falei: não, lá tem um pouquinho mais. Se você precisar, você usa, depois você me paga. Ele prepara uma mesa, irmão. Meu Deus!
Aleluia. Ele saiu de lá sem saber nem o rumo de casa, porque ele havia falado muito, entrado muito, mas Deus trouxe ele na minha porta. E quando Deus trouxe ele na minha porta, não foi para mim humilhar ele também não, foi para mim mostrar para ele como é que o crente ele se comporta. Louvado seja Deus. Eu arrumei para ele, demorou uns 6 meses para me pagar, mas pagou. Louvado seja Deus. Aleluia. Por isso que você não tem que se preocupar. Se alguém se levantar, fique quietinho, deixa Deus promover o cenário. A hora que Deus promover o cenário, tu é chamado. E aí quando tu é chamado, também vai ser chamado para humilhar ninguém não. Escuta isso. É porque Deus quer se fazer visto na tua vida. Aleluia. Vamos orar, fecha os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Continua abençoando o teu povo, sustentando o teu povo, dando vitória para o teu povo. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Deus, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Meus irmãos, hoje é aniversário do irmão Adair. É isso? Mesmo dia do meu filho. Glória a Deus. Se eu soubesse, eu já tinha chamado para o churrasco na casa da irmã Vera. Aleluia. Vamos orar pelo nosso irmão cooperador Adair. Louvado seja Deus. Vem cá, meu querido, para nós orar por você. Em nome de Jesus. Vamos orar. Louvado seja o Senhor. Levante as mãos para cá, irmãos. Em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus pela vida do servo do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida deste teu filho. Continua abençoando ele, multiplicando os anos de vida, dando saúde e paz, prosperando a vida dele, usando ele nas tuas mãos. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa a sua casa, a sua família de forma poderosa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.